Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala sobre um jovem chamado Daniel, glória a Deus. Um jovem ao qual foi escolhido no meio do povo judeu para ir ali no palácio do rei Nabucodonosor, glória a Jesus, para ali ser alimentado, ser instruído, aprender tudo ali naquele lugar. Mas porém Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens do seu povo, pediu ali ao chefe da cozinha, vamos dizer assim, para que fizesse uma alimentação diferente, porque ele não queria comer do manjar do rei, nem beber os vinhos do rei. Então aquele homem com medo do rei, mas quando a gente está debaixo dos planos do Senhor, quando a gente aceita a palavra do Senhor com retidão e com sinceridade na nossa vida, Deus muda até a palavra do rei, viu? O rei disse, mas o servo de Deus não aceita e aceita o que a palavra de Deus diz. Aí Deus vai e muda até o edito do rei. E aquele homem, ele aceitou alimentá-los ali, né, para ver se dava certo. E deu certo. Se eu não me engano, com 10 dias, eu li, mas já esqueci, pessoal, com 10 dias, eu acho, ou com uma semana, eles estavam bem mais bonitos, mais, vamos dizer assim, mais fortes, mais sábios que todos aqueles outros que estavam sendo alimentados com o manjar do rei e com os vinhos. Glória a Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que, a cabo dos dias, Deus foi trabalhando na vida de Daniel ali naquele lugar. Daniel interpretou um sonho, livrando ali todos os magos e os sábios do rei de morrerem, porque não existia um que conseguisse interpretar o sonho. Mas Deus deu a Daniel esse dom de interpretar os sonhos. E Daniel, interpretando o sonho do rei, Deus ali o abençoou e ele foi exaltado pela mão de Deus ali naquele lugar. E então Daniel era um servo de Deus fiel, e a palavra de Deus diz em Daniel 6:4, então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, glória, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Jesus. Vamos falar como se eu estivesse falando hoje. Daniel, um servo de Deus fiel. Daniel, um servo de Deus que não existia vício nem culpa. Daniel não vivia fazendo coisas erradas escondidas por aí, como muitos vivem, viu? Dentro da igreja, cumprindo, parecendo estar cumprindo todos os mandamentos do Senhor, vivendo na presença do Senhor, mas lá fora tem coisas escondidas, fazendo coisas ocultas. E quando se as pessoas procuravam achar, glória, aleluia. Mas a palavra de Deus está dizendo que os príncipes, os presidentes, procuravam achar a ocasião contra Daniel e eles não achavam, porque Daniel era o quê? Ele era fiel. Aonde ele andasse, por onde ele passasse, ele andava e ele passava em fidelidade a Deus. Ele não andava em dupla personalidade dentro da igreja, sendo servo de Deus e lá fora servindo ao mundo, não. A palavra de Deus diz que eles procuravam ocasião, ou seja, onde Daniel ia, eles iam espiar. Aonde Daniel passava, ele procurava saber o que Daniel estava fazendo, estava ali espiando Daniel, aleluia. Mas contra Daniel não se achou causa nenhuma, contra o servo de Deus. E aí a palavra de Deus diz que aqueles homens se irritaram com essa situação, e o versículo 5 diz assim, e estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra a lei do seu Deus. Eles pegaram a lei de Deus, procuraram na fidelidade de Daniel a Deus e buscaram causa contra Daniel. Eles mesmos fizeram um edito, pediram para o rei assinar, que durante, glória a Jesus, aleluia, que durante, irmãos, deixa eu encontrar aqui, aquele tempo ali, igreja do Senhor Jesus, o rei Dário assinou esta escritura, que durante 30 dias, o espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer uma oração a Deus. Ninguém poderia elevar a sua voz e orar a Deus, a não ser pedir aos deuses estranhos
ao rei. Mas Daniel não se dobrou diante dos deuses estranhos. Daniel não aceitou esse edito feito pelas mãos do homem e assinado pelo rei. Sabe por quê? Porque Daniel era fiel a Deus. Não tinha aquele negocinho de dizer assim, não, ei, fulano me ofereceu, aí eu fiquei com vergonha e eu peguei. Fulano me tentou, aí eu fui, né, e caí. Ah, não, eu pequei, eu falhei porque estava assinado pelo rei. Se eu não fizesse, eu ia morrer. Tu és servo de Deus fiel ou tu és servo de Deus frouxo, que não confia no Deus que tu serve? Me diz aí. Aleluia, glória a Jesus. Porque a conversinha é essa. A conversinha é essa. Eu fiz porque senão eles iam rir de mim. Eu fiz porque senão eu ia apanhar. Eu errei porque senão eu ia ficar envergonhada. Ei, quem serve a Deus em fidelidade, em retidão, Deus não deixa ele ficar envergonhado. Agora você aceitou porque você quis. Você aceitou porque o pecado já estava ali dentro, ó, corroendo o teu coração. Você já estava mesmo, era com vontade. Vê se Daniel aceitou esse edito do rei. Vê se Daniel aceitou se drobar diante dos deuses estranhos. Ele não aceitou, não. Ele continuou fiel a Deus. Ele continuou de joelho 3 vezes por dia. A palavra de Deus diz que 3 vezes por dia antes desse edito, Daniel orava ao Senhor. E depois desse edito, oh glória, Daniel continuou orando de joelho dentro do quarto dele, orando ao Senhor. Porque o servo que é fiel, ele não para de orar. O servo que é fiel, ele pode até estar ameaçado de morte, como foi ameaçado Daniel, mas ele não se dobra diante de Deus estranho, ele continua na sua posição de fidelidade ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Daniel. Não acharam causa, não acharam pecado em Daniel, foram aprontar contra Daniel. Não se preocupa com quem está aprontando para a tua vida, não. Se tu é fiel a Deus, se tu anda em verdade, em fidelidade, em justiça, se tu anda buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça, ei, não se preocupa não, porque Deus está vendo tudo. Oh glória, aleluia. Não se preocupa não, meu irmão, não se preocupa não, minha irmã. Pode orar tranquilo, pode dormir tranquilo, pode viver tranquilo, pode servir a Deus tranquilo, pode orar tranquilo, pode pregar tranquilo, pode louvar tranquilo, porque o Deus de Daniel é o mesmo teu Deus e ele está te defendendo. O mesmo Deus de Daniel, ele é o mesmo Deus e ele não julga a causa injusta, não. Ele é o Deus de retidão. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que trabalha em favor do seu povo que é fiel. Não é daqueles que vivem de qualquer jeito, não, viu? De qualquer jeito, aceitando todo pratinho de Satanás, não. É daqueles que é fiel, que anda em fidelidade, que até erra, mas o desejo do coração é de acertar. Que até erra, mas vai lá e se conserta e faz como aquela mulher que Jesus disse, vai e não peques mais. Aleluia, glória a Jesus. E sabe o que aconteceu? Eles chegaram perante o rei e disseram ao rei, ô rei, sabe Daniel, aquele rei que o Senhor colocou em terceiro lugar em tudo aí no teu reino, porque ele conseguiu ler aquelas letras que foram escritas aí, na parede, rei. Sabe o que aconteceu, rei? Ele não se dobrou, ele se dobrou diante do Deus dele 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, tá de joelho lá no quarto dele orando ao Deus dele, ao Deus fiel, ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao teu Deus. E aí o rei se entristeceu. Sabe por quê? Porque o rei já conhecia toda a grandeza de Deus na vida de Daniel. Na verdade, o rei, irmãos, o rei já conhecia o poder de Deus. E aí o rei mandou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. E no versículo 6:16, sabe o que o rei diz? Sabe o que foi que o rei disse? E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Aleluia, glória a Deus. E lançaram Daniel na cova dos leões. E o rei não dormiu a noite inteira. A palavra de Deus diz, sabe o que, irmãos? A palavra de Deus diz que, apesar do rei ter concordado com tudo daquilo, ter selado aquele edito, apesar, irmãos, do rei ter mandado buscar Daniel, botar ele na cova daqueles leões, o rei olha e diz assim, ó, o teu Deus a quem tu serve continuamente, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca daquela cova. E o rei, irmãos, no 18 diz assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer sobre a sua presença instrumento de música e fugiu
fugiu dele o sono. E ele passou a noite inteira pensando em Daniel e junto com Daniel acreditando que o Deus de Daniel ia livrar Daniel. E quando amanhece o dia, o rei chega lá, o rei olha assim, diz assim, ó, Daniel, dá-se o caso do teu Deus, a quem tu continuamente, irmãos, não é hoje serve amanhã não, continuamente, não é hoje é crente, amanhã tá no mundo não, é continuamente serve. Deu-se o caso de o Deus a quem tu continuamente serve ter podido te livrar dos leões. Ai, Daniel grita, oh rei, vive para sempre, aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim, Daniel diz, inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ei, Deus não tem inocente por culpado, oh glória, aleluia, mas também não tem culpado por inocente, glória a Jesus. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Esse Deus ainda é o mesmo aqui na terra. Não deixe de acreditar no poder desse Deus, não deixe de acreditar na grandeza desse Deus, porque esse Deus ainda é o mesmo. É o mundo inteiro procurando erro em você, é o mundo inteiro procurando causa contra você, e é o Deus que comanda o mundo inteiro, te livrando das mãos dos teus inimigos, te livrando da cova dos leões, te livrando da fornalha de fogo ardente, te livrando dos falsos, das mentiras, das acusações, das injúrias. Deus te livrando, assim como livrou Daniel. E sabe o que aconteceu? O rei mandou buscar aqueles bonitinhos que procuraram o caos e não acharam na vida de Daniel. O rei mandou buscar ele, as mulheres dele e os filhos deles, e jogou todos eles dentro da cova dos leões. Oh, glória a Jesus. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Que eles ainda não tinham, no versículo 24 diz assim, ó, e eles ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam todos os ossos. Esmigalharam todos os ossos, não ficou nem os ossos, irmãos. Os leões comeram tudo, esmigalharam os ossos ficou tudo esbagaçado, esmigalhado. Sabe por quê? Porque procuraram causa falsa, procuraram causa contra o servo de Deus. Esse Deus, ele não deixa ninguém brincar com os seus servos que é fiel. Esse Deus não deixa servo fiel dele injustiçado aqui na terra. Se você serve continuamente a esse Deus todo-poderoso, saiba você que ele vai te livrar de toda a mão que tentar te tocar. Ele vai te livrar de todas as armadilhas que tentarem fazer contra a tua vida. Você pode entrar até na cova dos leões, mas eles não vão te machucar, porque o anjo do Senhor te guarda. Você pode até entrar na fornalha de fogo ardente, mas ela não vai te queimar, porque o quarto homem vai estar lá dentro. Lá, manassoremanei, comanai. Grande Deus, esse Deus é grande. Nós temos que continuar crendo que ele é o mesmo hoje. Ele não mudou, ele não muda, mas ele continua operando os mesmos milagres. Ele continua livrando o seu povo do mesmo jeito que livrava antigamente. Ele é Deus e ele não muda. Amém?